Fala galerinha, beleza? Olha lá, a gente já está na nossa quinta aula aí do segundo ano do ensino médio, estudando o conceito de calorimetria. Maravilha? Vamos só recordar o que a gente viu nas últimas aulas? Nas últimas aulas a gente também estava estudando o conceito de calorimetria e a gente estudou o conceito de capacidade térmica. O que é capacidade térmica? Capacidade térmica é uma informação que é me dada, que me informa quanto calor eu devo fornecer para um determinado material para que a sua temperatura varie em 1 grau, certo? Então vamos supor, um determinado material tem a capacidade térmica de 20 calorias por grau Celsius. Significa que para cada 20 calorias que eu fornecer para esse material, para esse objeto, a sua temperatura vai aumentar em 1 grau Celsius. E se eu tirar 20 calorias dele, a sua temperatura vai diminuir em 1 grau Celsius. Essa é a capacidade térmica. Outro conceito que a gente estudou nas últimas aulas foi o calor específico. O calor específico, ele é algo um pouco mais detalhado do que a capacidade térmica. Porque o calor específico ele vai levar em consideração a massa do material que você está fornecendo calor ou retirando. Vamos lembrar qual que era a unidade do calor específico. A unidade do calor específico, uma das unidades era a caloria por grau Celsius. Ou seja, vamos supor que um determinado material tem um calor específico de 5 calorias por grau Celsius. Significa que se eu pegar 1 grama desse material e fornecer para ele 5 calorias, a sua temperatura vai aumentar em 1 grau Celsius. Da mesma forma, se eu tirar essas 5 calorias, né? Se eu pegar 1 grama desse material e tirar 5 calorias dele, sua temperatura vai diminuir. Então veja, o calor específico ele é algo mais detalhado, ele leva em consideração a massa que você está pegando de um determinado material. O calor específico, cada material, cada tipo de material vai ter um determinado calor específico. Certo? Por exemplo, o ouro tem um calor específico, a prata tem um calor específico. A gente pode até caracterizar os materiais a partir do seu calor específico, porque cada um tem o seu, certo? Outro conceito que a gente estudou nas últimas aulas foi o conceito de calor sensível e o calor latente. Lembra dele? O calor sensível, a principal informação que ele me passa é o calor que eu forneço, é o calor envolvido na troca, certo? É o calor trocado por um material e tem como consequência somente a variação da sua temperatura. Ou seja, o calor sensível ele só vai alterar a temperatura do material. Já o calor latente ele está relacionado com a mudança de estado físico desse carro. Né? Então se você pega uma barra de ferro, que ela está, sei lá, a 20 graus, se você começar a fornecer calor para ela, vai fornecendo, você vai ver que a temperatura dela vai aumentar. Enquanto a sua temperatura estiver aumentando, a gente diz que o calor que está sendo fornecido para ela, o calor trocado, é o calor sensível. E tem uma forma específica de calcular esse calor sensível. Só que vai chegar uma hora que você vai fornecer tanto calor para essa barra de metal que ela vai começar a derreter. Nesse momento, o calor que é trocado, a gente não vai falar mais que é o calor sensível, mas sim o calor latente, que é o calor relacionado à mudança de estado físico, certo? Esses foram os conceitos que a gente viu nas nossas últimas aulas. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai aplicar um pouco desses conceitos que a gente aprendeu num determinado tema aqui, que é o tema de hoje, que é trocas de calor. Então, para a gente exemplificar esse assunto, vamos pensar o seguinte. Imagina que eu tenho aqui um sistema isolado, ou seja, ele não troca nem energia com o meio externo e nem troca matéria, certo? Ou seja, eu não posso nem colocar mais coisa aqui dentro, nem posso tirar, e nem eu consigo fornecer calor para ele de fora para dentro, e nem o calor que é trocado lá dentro vem para fora. Tudo bem? Esse que é o conceito de um sistema isolado. Deixa eu pegar minhas canetas. Certinho? É um sistema isolado. Então vamos escrever aqui embaixo, ó. Sistema isolado. Vamos imaginar que nesse sistema isolado eu coloque uma quantidade de água que está a 40 graus Celsius. Certo? Uma temperatura, uma água relativamente quente. Nessa água aí, eu coloque 2 cubinhos de gelo.
Esses cubos de gelo, vamos imaginar que eles estão a menos 5 graus Celsius, certo? Estão com uma temperatura negativa. Bom, se eu deixar essa mistura lá, e depois ir ver como que ela vai estar depois de um determinado tempo, sei lá, depois de 2 horas, a gente vai ver que o gelo ele vai ter derretido todo, e no final eu vou ter uma água líquida, né? Porém com uma temperatura maior do que essa... porém com uma temperatura menor do que a água que eu tinha colocado antes. Por que que isso acontece? Ué, aconteceu 2 coisas aí, né? Na verdade 3, né? Mas vamos resumir em 2. O que que vai acontecer? A água aqui que estava a 40 graus, a sua temperatura vai diminuir. E o gelo que estava aqui a menos 10 graus Celsius, ele vai derreter todo. E no final eu vou ter uma água que vai estar com uma mistura menor. Por que que isso acontece? Ora, se o gelo está a menos 10 graus Celsius e essa água que ele está boiando ali, está com uma temperatura de 40 graus Celsius, a gente tem uma diferença de temperatura, certo? Se existe uma diferença de temperatura, existe um fluxo de calor. Lembra que eu havia dito para vocês nas últimas aulas que o calor ele sempre flui de forma espontânea do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura? É isso que vai acontecer aqui. Enquanto a gente tiver esse gelinho boiando, enquanto a gente tiver o gelo a menos 10 graus Celsius, ou com uma temperatura menor do que essa água, a água ela vai estar fornecendo calor, vai estar perdendo calor, e esse calor perdido, ele vai estar sendo recebido somente pelo gelo. Por que somente pelo gelo? Porque lembre-se, o sistema é isolado. Não tem como ter trocas de calor do meio interno com o meio externo e vice-versa. Tudo bem? Então, ó, vamos escrever o seguinte, ó. A água, o que que vai acontecer com a água? A água vai perder calor. A água perde calor. 2 pontos, perde calor. Ou perde energia, né? Ou libera calor. Certo? Perde uma determinada quantidade de calor. Que eu vou dizer que é Q. Certo? Esse calor aqui ele vai ser negativo, porque ela está perdendo calor. Lembre-se, o calor perdido a gente representa, para dizer que ele é um calor perdido, a gente representa ele com um sinal negativo. Então esse valor aqui vai ser negativo, certo? Em compensação, o que que vai acontecer com o gelo? Ele vai ganhar calor, ou receber. Tudo bem? Ganha calor. Ganha calor. E qual é o calor? Qual é a quantidade de calor que ele vai ganhar? Ué, exatamente a quantidade que a água perder. Então ele vai receber uma quantidade que também a mesma quantidade de calor. Porém com sinal positivo, né? Porque ele está recebendo calor. Ora veja, se a gente escrever, a gente sabe então que esse calor é igual a esse, porém a única diferença é um sinal. Então eu posso escrever da seguinte forma, que o calor perdido ou recebido, vou escrever assim, recebido, ele será igual ao calor perdido, opa, deixa eu escrever com um espacinho maior aqui, ó. Então ele vai ser igual ao Q perdido, maravilha, Q perdido, porém com o sinal trocado, certo? Tudo bem? Ou seja, eu posso escrever dessa forma, o calor, se eu fizer a soma do calor recebido, mais o calor perdido, caiu o tampinho, mais o calor perdido, essa soma aqui tem que ser igual a 0. Certo? Obrigatoriamente essa soma tem que ser igual a 0. 0. Olha lá, então, essa daqui é a equação que a gente tem quando a gente tem 2 objetos misturados e onde a troca de calor é só feita entre eles. Tudo bem? Mas vamos pensar o seguinte, será que esse fluxo de calor ele vai ficar
ocorrendo dessa água para o gelo indeterminadamente? Será que a água ela vai ficar fornecendo calor para o gelo indeterminadamente? A resposta é não. Por quê? O que vai acontecer? Vamos ir por parte. À medida que a água vai fornecendo calor para o gelo, sua temperatura vai diminuindo, certo? E à medida que o gelo vai recebendo calor, o que vai acontecer? Num primeiro momento, como o gelo estava a menos 10 graus Celsius, o que vai acontecer? O calor, num primeiro momento, o gelo ele vai receber esse calor para aumentar a sua temperatura. Então ele vai recebendo calor. Ele vai ficar com menos 9, menos 8, menos 7, até chegar no zero, certo? Quando ele chegar na temperatura zero, que é a temperatura em que ele começa a derreter, a sua temperatura para de mudar, porém o seu estado físico vai começar a mudar. Então nessa situação ele continua recebendo calor, só que agora ele vai começar a receber esse calor e vai usar esse calor para derreter. Então à medida que ele vai recebendo calor, ele vai derretendo. Aí ele vai terminar de derreter, ou seja, eu vou ter aquele gelo que estava a 0 graus, vai derreter todo e eu vou ter uma água a 0 grau. Essa quantidade de água ainda vai estar recebendo uma quantidade de calor da outra água até que momento? Até que as duas águas fiquem na mesma temperatura. Essa situação em que os dois corpos, né, essa situação, as duas águas, né, ficam na mesma temperatura, a gente fala que é um equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico. Tudo bem? É o equilíbrio térmico. É quando as temperaturas são iguais. As temperaturas dos corpos são iguais. As temperaturas são iguais. São iguais. Tudo bem? Certo, gente? Ó, aqui a gente pegou um exemplo de uma mistura com dois agentes, né? Vamos dizer, a água aqui a temperatura de 40 e o gelo inicialmente a temperatura de menos 10. Porém, e se eu tiver vários materiais? Eu tenho gelo, um bloco de chumbo a uma 120 graus, eu tenho uma quantidade de óleo. O que vai acontecer? Vai continuar obedecendo a essa regra aqui. Então, só que agora eu vou colocar uma soma, né? Eu vou colocar a soma de todo o calor recebido. Então, todo aquele material que estiver recebendo calor, eu vou somar todos os calores recebidos e vou somar também todos os calores perdidos, certo? Então, uma outra forma, quando a gente tem mais de dois materiais, né? A gente pode escrever dessa forma assim, ó, que a somatória dos calores, né, que perdido ou recebidos, né, vou colocar aqui, ó, mais os calores perdidos tem que ser igual a zero. Vou ter que colocar aqui, ó, para economizar um espacinho, ó. O zero também vai ser igual à soma de todos os calores perdidos e de todos os calores recebidos e todos os calores perdidos. Tudo bem? Essa é a fórmula geral. Então, a gente vai ver quais são os agentes, né? Quais são os materiais que estão perdendo calor. Somo todos os calores perdidos. Quais são os materiais que estão recebendo calor? Somo todos os calores recebidos. Certo? Aqui faltou um izinho, aqui faltou um izinho também. Certo? Isso aqui é só a representação. Esse izinho aqui é só a representação, tá, gente? O que eu quero que vocês lembrem é que se a gente somar todo o calor recebido e somar com todo o calor perdido, essa soma tem que ser igual a zero. Vamos pegar um exemplo aqui para a gente entender melhor esse conceito, beleza? Certinho? Olha lá o exercício que a gente tem, ó. Eu tenho um sistema isolado, o exercício é o seguinte, eu tenho um sistema isolado, um bloco de ferro de 2,4 kg e um bloco de alumínio de 4 kg, certinho? O ferro está numa temperatura inicial de 200 graus Celsius e o alumínio está numa temperatura de menos 10 graus Celsius, certo? E a pergunta é, qual é a temperatura de equilíbrio? Bom, como o ferro está numa temperatura maior que a do alumínio, o fluxo de calor vai ser do ferro para o alumínio, certo?
de forma que, conforme o ferro ele vai perdendo calor, sua temperatura vai diminuindo, e o alumínio, no momento, enquanto ele estiver recebendo calor, a sua temperatura vai aumentando. Aí o que vai acontecer? O ferro ele vai diminuindo sua temperatura, o alumínio vai aumentando até que os dois vão atingir a mesma temperatura. Nesse instante em que eles atingem a mesma temperatura, cessa a troca de calor. Certo? E ele está perguntando, em que temperatura que vai acontecer isso? Bom, a gente sabe que o calor, se a gente pegar o calor cedido, que é o calor que o ferro vai perder, e somar o calor recebido pelo alumínio, então que recebido. Se eu somar esses dois, a gente sabe que vai dar 0 a soma. Tudo bem? Certo? Bom, a gente sabe, como ele forneceu para a gente só o calor específico, significa que eles não vão mudar o seu estado físico. Então o calor envolvido nessa troca aí vai ser só o calor sensível, certo? Então como que a gente vai calcular o calor sensível do calor perdido pelo ferro? Vai ser massa vezes o calor específico do ferro, então aqui ó, vezes a variação de temperatura do ferro. E a gente já vai ver como que a gente vai calcular essa variação de temperatura. Mais o calor recebido pelo alumínio. Como ele não muda de estado físico, também é o calor sensível. Vai ser a mesma coisa aqui, só que ao invés de ser o calor específico do ferro, vai ser o do alumínio. Então aqui vai ser massa do alumínio vezes o calor específico do alumínio vezes a variação de temperatura do alumínio. Tudo isso igual a 0. Certo? Vamos substituir os valores. Olha lá. Massa de ferro, né? Que é quem vai ceder calor. 2,4 quilos. Ah, mas eu não tenho que passar para gramas? Não é necessário. Porque veja, ó, aqui está em quilograma, mas a unidade de massa do calor específico também é quilograma. Então ele está dizendo que a unidade de massa tem que ser o quilograma. Certo, galera? Assim como ó, a unidade de temperatura tem que ser o grau Celsius, a unidade de energia, de calor, tem que ser o joule. Certo? Então vamos lá, ó, calor específico do ferro, 450. Variação de temperatura. Variação de temperatura não é temperatura final menos inicial? Então é o que eu vou escrever. Aqui ó, eu vou deixar a temperatura final. A temperatura final é exatamente a temperatura do equilíbrio. Eu quero saber qual que é, certo? Menos a temperatura inicial. Qual a temperatura inicial do ferro? 200 graus. Então põe aqui, ó, 200 graus, que vai ser a temperatura do ferro. Mais massa de alumínio. Cadê? 4 quilos. Calor específico do alumínio, 900. Variação de temperatura do alumínio. A temperatura final, que é a mesma que a do ferro. No final eles vão ter a mesma temperatura. Então, ΔF. Menos a sua temperatura inicial. Cuidado, qual a temperatura inicial do alumínio? Menos 10. Então vai ficar menos 10. Então aqui vai ficar mais 10. Tudo isso igual a 0. Gente, a parte física acaba por aqui. Porque agora é só eu determinar qual é o valor do ΔF, qual é a temperatura final. Para isso eu vou desenvolvendo essa equação. Então aqui, para a gente não perder muito tempo, eu vou fazendo por partes, tá? Eu vou escrever a segunda linha aqui, já vai aparecer a segunda linha completa, eu vou explicar como que eu cheguei, aí na terceira e já o final. Belezinha? Vamos lá, ó. Olha lá, ó. Então, ó, como que fica aqui? Por que ficou essa linha? Faço esse cara vezes esse, o produto deles. Faço a distributiva aqui, ó, que vai ser isso, vezes 1080 ΔF. Isso, vezes menos 200, menos 216 mil. Maravilha? Vou para outra parte, ó. 4 vezes 900 vezes ΔF, 3.600 ΔF. 4 vezes 900 vezes 10, 36 mil. Tudo isso igual a 0. Certinho? Segunda linha, como que vai ficar? Ó? Ah lá, ó. Somei esse cara aqui com esse, 4.680 ΔF. Fiz esse mais esse cara aqui, dá menos 180 mil,
mando para o outro lado, fica isso, certo? Agora, se eu isolo θF, eu vou ter que 180 mil dividido por esse vai dar certinho 38 graus Celsius. Ou seja, a temperatura de equilíbrio, a temperatura que os dois corpos vão atingir depois de um bom tempo ali isolados, vai ser de 38 graus. Quer dizer, o ferro ele vai ceder calor o suficiente para baixar a sua temperatura de 200 para 38 e o alumínio vai receber uma quantidade de calor suficiente para aumentar a sua temperatura de menos 10 até 38. Isso aí é um exemplo que a gente tem para estudar trocas de calor. Beleza, pessoal? Olhem de novo o vídeo, mandem suas dúvidas e estudem, beleza? Até a próxima aula, galerinha!